Queridos irmãos, eu não vou aqui explicar aquilo que Jesus já explicou, mas para que os irmãos entendam a iluminação bíblica que Deus me concedeu, me confiou para compartilhar com os irmãos, eu preciso tornar a narrar aquilo que Jesus explicou desta parábola aqui. Veja que Jesus está tratando de um semeador. Jesus disse que o semeador saiu a semear e a semente caiu em uma terra à beira do caminho. Veio então as aves do céu e arrebataram, comeram aquela semente. Então a terra não deu fruto. Então o semeador continua e deixa a semente cair na terra entre os espinhos, aliás, na terra de pedregais, onde não havia terra, era uma terra de pedregais, logo não tinha terra profunda, então a semente não produziu. O semeador continua e ele deixa então a semente cair na terra entre os espinhos, e também não deu fruto, porque os espinhos sufocaram a semente, até que o semeador chegou em uma terra boa. Então a semente produziu a 100, a 60, a 30, a 60 e a 100 por um. Perceba que Jesus então vai explicar a parábola. Ele vai dizer que a semente que caiu na terra, na beira do caminho, representam aqueles que recebem a palavra, mas logo vem Satanás e arrebata a palavra do coração. E Jesus diz que a terra de solo rochoso são aqueles que recebem a palavra, mas quando vem a perseguição, vem a tribulação, aquela palavra é sufocada, então eles não produzem, porque a terra sufoca a palavra e a terra fica infrutífera. Então Jesus prossegue dizendo que o semeador, ele continua a caminhar, ele chega na terra entre os espinhos, e essa terra também, ela não deu fruto, porque os espinhos sufocavam a palavra, sufocavam a semente. Estes representam aqueles que recebem a palavra, mas com a fascinação das riquezas, com a ambição pelo dinheiro, logo a palavra é sufocada e eles se escandalizam e não produzem nenhum fruto. Queridos irmãos, Jesus disse que o semeador, ele chegou em uma terra boa, e essa terra produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Estes são aqueles que recebem a palavra e produzem. Como o próprio Jesus disse: eu vos chamei para que deis fruto, para que eles permaneçam e os homens vejam a vossa luz e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Queridos irmãos, este é o sentido desta parábola. Mas eu quero, segundo uma iluminação do Espírito, vos dar um segundo sentido para esta parábola, e segundo a revelação de Deus, aplicar nas nossas vidas, na tua vida que está aí ouvindo esta palavra. Queridos, Jesus está falando de um semeador, que ele saiu a semear, então ele passa por 3 terras ruins, terras nas quais ele passou, e essas terras não produziram nada. Então ele chega a uma terra boa. Vejam que essas terras ruins, elas representam este mundo. Esta terra ou estas terras ruins representam este mundo. Uma terra que não dá fruto. Este mundo no pecado, este mundo dissoluto, imoral, este mundo profano, este mundo que se encurva diante do pecado e de tudo que é pertinente a Satanás. Estas terras ruins que sufocaram a palavra, sufocaram a semente, porque a semente aqui é a palavra. Estas terras ruins representam este mundo que se encurva diante do dinheiro, da imoralidade, este mundo que se encurva diante do pecado. Essas terras ruins representam este mundo. A terra boa representa a nova Jerusalém, a glória futura
criatura que nos será revelada. Nós acreditamos nesta promessa. Então esse homem, este semeador, passou pelas terras ruins até chegar na terra boa. Este é o percurso da igreja. A igreja está passando pelas terras ruins até chegar na terra boa. A igreja está enfrentando, a igreja está vencendo o pecado, a igreja está guardando a semente, porque a igreja tem um alvo, a igreja tem uma esperança, um foco, que é chegar na terra boa, na terra prometida. Agora tem pessoas, queridos irmãos, que aceitam a fé e logo querem chegar na terra boa. Não é assim, tem que passar pelas terras ruins primeiro. Mas eu tenho certeza que durante as terras ruins da nossa vida, Deus nos dará a vitória. A Bíblia diz, irmãos, que Deus deu a vitória durante as terras ruins da vida de Israel, da nação, do povo de Israel. Israel, antes de chegar na terra boa, na terra que manava leite e mel, Israel precisou enfrentar as terras ruins da vida, o deserto, terra infrutífera, que não dava nada. Mas durante as terras ruins de Israel, Deus nunca deixou faltar nada a Israel. A Bíblia diz que durante a noite uma coluna de fogo esquentava-os. Durante o dia uma nuvem cobria eles e os guardava do calor escaldante. A Bíblia diz que as vestes não se envelhecia. A Bíblia diz que o pé crescia, o corpo crescia, as vestes cresciam junto, a sandália crescia junto. Águas doces se transformaram, águas amargas se transformaram em doce. Deus fez sair água da rocha. Deus cuidou de Israel durante as terras ruins de sua vida até chegar na terra boa. E eu ministro na sua vida que durante as terras ruins, Deus não vai deixar você perecer. A igreja está caminhando em terras ruins, a igreja está trilhando terras ruins, mas a igreja não está sozinha. A igreja está com Deus, com a glória de Deus, com a presença do Espírito Santo de Deus. E Deus não chamou a igreja para perecer nas terras ruins. Deus te chamou e te garantiu que você é mais do que vencedor. Queridos irmãos, a Bíblia diz que esse homem, esse semeador, caminhava até a terra boa. Vejam bem, queridos irmãos, esse homem estava com a semente. A razão pela qual ele caminhava era a semente. Ele levava a semente consigo. Se ele não tivesse semente, ele não teria razões para caminhar. Imagine comigo, se ele, sendo um semeador, tivesse ou não tivesse as sementes em suas mãos, ele não teria inspiração, nenhuma razão para continuar caminhando, encontrando uma terra boa para semear, se ele não tivesse semente. A semente dava alegria, dava inspiração, dava a ele uma direção para que ele continuasse caminhando. Queridos irmãos, a semente nós não perdemos, não podemos perdê-la, porque é justamente a semente que nos dá razão, que nos alegra, que nos inspira, que nos dá força, que nos dá um norte, que nos faz, que nos dá uma direção para continuarmos caminhando até chegarmos na terra boa. O mundo quer tirar esta semente de nós, porque se a semente sair da nossa vida, nós não teremos mais razões, não teremos mais alegria, não teremos mais motivação para continuar caminhando, esperando a terra boa. É por isso que o mundo está querendo tirar a semente de nós, para que a gente não prossiga caminhando até a terra boa. Mas, queridos irmãos, a Bíblia nos faz uma promessa muito linda, porque enquanto muitos estão deixando a semente sair da sua vida, estão deixando o mundo roubar a semente, a palavra da sua vida, enquanto muitos estão desnorteados, estão sem uma direção, feito uma barata
tonta sem direção, porque já se encurvaram diante do pecado, já se renderam. Não é que pecaram, mas se encurvaram, porque nós somos pecadores, nós pecamos, mas nós não somos escravos do diabo. E é isso que o mundo quer fazer: roubar a semente de nós, nos fazer escravos do pecado, tirar a nossa direção da terra boa e nos fazer rodear no deserto, igual fez com Israel. O mundo quer fazer isso de nós, ou conosco, para nos tirar a direção da terra boa, nos fazendo pecar, nos fazendo se encurvar diante do pecado. Mas eu acho lindo que a Bíblia diz em 1 João, no capítulo 3, versículo 9: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus nele permanece. Aleluia, aleluia, aleluia. Onde você estiver, levante a sua mão assim comigo. Em o nome do Senhor Jesus, não deixa o mundo roubar esta semente, porque enquanto ela estiver na sua vida, este mundo não vai te parar. Nada vai te parar. Jesus disse para os fariseus: vocês são descendência de Abraão, mas não são filhos de Deus, porque vocês querem me matar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não penetra em vocês. Vocês são filhos do diabo. Irmãos, enquanto isso, Paulo disse: olha, que a palavra de Deus habite em vós abundantemente. Queridos irmãos, enquanto nós amarmos a palavra e estivermos apegados à palavra, o mundo não vai nos vencer, porque o que é nascido de Deus, o mundo não vence. E nós vamos continuar caminhando até chegar à terra boa. A igreja não vai perecer durante as terras ruins desta vida. Nós estamos passando por tribulações, nós estamos passando por dificuldade, por uma crise, mas nós continuamos caminhando, porque nós estamos apegados à palavra. A palavra está dentro de nós, a palavra está gerando alegria, está gerando esperança, está gerando, aleluia, em nós a esperança da glória futura, e que nós estamos aqui apenas peregrinando, mas nós vamos chegar na terra boa. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem era semeador. Jesus não disse que um homem saiu a semear. Jesus disse: e o semeador saiu a semear. Era alguém que entendia do ramo. Era alguém que entendia do que estava fazendo, qual tipo de terra era boa para que ele pudesse semear. Não era um homem, era um semeador. Foi assim que Jesus narrou a parábola. Então, por que ele perdeu ou deixou cair as sementes em terras ruins, se ele sabia qual terra era boa para plantar ou para deixar cair aquelas sementes? Irmãos, o que eu entendo aqui, na verdade, é que não foi por conta própria que aquelas sementes caíram, não foi por livre e espontânea vontade, mas durante aquelas terras ruins, eu acredito que aquelas sementes se perderam naquele caminho. Eu acredito que aquele semeador deixou, pela dificuldade das terras ruins, aquelas sementes se perder naquelas terras. Porque durante as terras ruins da nossa vida, muitas coisas se perdem. Durante as terras ruins da nossa vida, muitas coisas se perdem. Nós estamos vivendo momentos de crise, momentos de pavor. O mundo está apavorado. Muitos têm perdido esperança, muitos têm perdido alegria, têm perdido sonhos, muitos têm perdido a vida, porque durante as terras ruins muitas coisas se perdem. Muitas coisas se perdem. Mas o Deus que nos chamou, Ele é poderoso para restituir tudo o que você tem perdido nas terras ruins. O Deus que nos chamou e nos nomeou, o Deus que nos fez propriedade sua, o Deus que nos fez nascer de novo, o Deus que nos encheu do Espírito Santo, Ele é poderoso para restituir. Você não perdendo a sua santidade, o seu temor, não perdendo o amor pela palavra e nem a esperança, o diabo pode roubar tudo de você. Se ele não roubar a sua santidade, ele não roubou nada. O diabo tirou tudo de Jó, mas não tirou a santidade, não tirou o espírito de adorador. E
tinha uma coisa que o Satanás não sabia. Eu imagino ele chegando para Jeová e dizendo: Jeová, eu me enganei, eu achei que ia destruir o Jó, porque eu tirei tudo que ele tinha, mas eu me enganei, porque o tesouro de Jó não estava na terra. Aleluia. E enquanto eu tirava tudo de Jó, o Jó ainda zombava de mim e dizia: Satanás, eu sinto muito, mas eu vou ficar de pé, porque meu tesouro não está na terra. Aleluia. Meu tesouro está no céu. O teu tesouro está no céu. O nosso tesouro está no céu, onde a traça não corrói, onde ladrão não rouba. Aleluia. O nosso Deus é poderoso para restituir o que nós perdemos nas terras ruins. Levante a sua mão onde você estiver e recebe esta profecia: alegrai-vos, pois filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, e fará, aleluia, e lhe dará justa medida, chuva, e fará descer como chuva outrora, chuva temporã, e a saródia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e de vinho. Escute o que Deus está dizendo para você, que talvez está desesperado. Talvez o espírito do desespero está querendo tomar conta de você. Deus está dizendo: restituir-vos-ei os anos consumidos. Aleluia. Irmãos, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, quem dera se pudéssemos perguntar a alguns homens e mulheres o que eles perderam durante as terras ruins de sua vida. Se nós perguntássemos o que eles perderam durante as terras ruins de suas vidas, se perguntássemos a Bartimeu, por exemplo, o que ele perdeu, ele diria: olha, eu perdi a minha visão, estou cego. Marta e Maria, vocês perderam o que durante as terras ruins? Olha, perdemos nosso irmão Lázaro. Viúva de Naim, você perdeu o que? Eu perdi o meu único filho. Mas se nós perguntássemos a cada um deles qual foi o final da história, cada um deles diria: Jesus restituiu. Jesus restituiu. Jesus restituiu. Como é que é, Bartimeu? Pois é, eu era cego, mas ele chegou aqui em Jericó e eu gritei: filho de Davi, tem compaixão de mim, e hoje eu estou enxergando. Jesus restituiu. Como é que é, viúva de Naim? Pois é, eu estava saindo com o enterro do meu filho, com a multidão, ele vinha com a multidão de lá para cá, e ele tocou no esquife, meu filho levantou vivo, o meu filho foi restituído. Como é que é, Marta e Maria? Pois é, o nosso irmão Lázaro estava morto há 4 dias, mas ele chegou aqui, gritou: Lázaro, sai para fora, e nosso irmão levantou vivo e saiu da sepultura. Jesus restituiu. Jesus vai restituir. Fique tranquilo, fique na posição. Aleluia. Persevere. Caiu, levanta de novo. Aleluia. Pecou, pede perdão, sangue purifica, mas fica na posição. Fica na posição. Jesus restituirá. Eu não sei o que você perdeu, se foi a vida espiritual, se foi a vida de oração, eu não sei se você perdeu a esperança. Não perca não, Jesus vai restituir tudo. Eu não sei o que você perdeu, mas o nosso Deus é Deus de restituição.